queria contar uma história hoje que mostra o comecinho da minha carreira. Essa história acontece mais ou menos lá no 1990, por aí. Nessa época, eu trabalhava como digitador numa loja da 25 de Março em São Paulo. Para quem não conhece, a 25 de Março é um centro atacadista de São Paulo. Fica bem no centro da cidade e é um lugar onde tem muita loja, que basicamente vende materiais na verdade lá vende de tudo. Naquela época vendia mais papelaria e material que eles chamam de armarinhos, né? Isso eu estou falando na década de 90, ali comecinho de 90, 1990, 91. Bom, nessa época, o que eu fazia lá? Eu já sabia programar, mas eu tinha arrumado um emprego nessa loja, na 25 de Março, de digitador. O que eu fazia? Existiam várias fichas, antes de existir o computador, era tudo no papel. Existiam várias fichas, onde tinha cadastro de cliente, cadastro de produto, controle de estoque. O faturamento, as notas fiscais eram todas feitas à mão, né? E o meu trabalho era o quê? Pegar tudo isso e jogar para dentro do computador. Tinha uma coisa que eu sabia fazer muito bem também, que era digitar. Naquela época, acredite se quiser, existia o trabalho de digitador, que era alguém que pegava alguma coisa no papel e digitava para colocar dentro do computador. Esse é o meu trabalho principal lá. Acontece que o sistema que eu usava para fazer isso, que era um sistema que controlava estoque, faturamento da loja, cadastro de clientes, era um sistema feito numa linguagem que eu conhecia e eu não gostava daquele sistema, achava que poderia fazer uma coisa muito melhor. Era feito por uma empresa grande da época. Eu consegui convencer os donos da loja de que a gente podia fazer um sistema melhor e eu não cobraria nada deles por isso. Em troca, eu precisava usar o computador deles, porque eu não tinha um computador na minha casa. Lembrando que eu venho de uma família bem simples, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira. Eles me davam muito carinho, amor, mas dinheiro mesmo era coisa que faltava em casa. Bom, muito bem, o que acontece? Eu convenço os donos dessa loja a me deixarem levar o computador para casa aos finais de semana. Naquela época o computador era o que a gente chamava de PC, na verdade eu chamava de AT386, eu lembro direitinho o modelo do computador. O que eu convenci eles? Olha, final de semana eu pego esse computador e levo para minha casa, onde nos finais de semana, sábado e domingo, eu usaria para programar. Muito bem, eu não sei quem era o mais louco, será eu ou eles que deixavam um garoto de 15 anos pegar um computador daqueles que na época valia muito dinheiro, colocar dentro de um ônibus e levar para casa. Bom, para fazer o transporte desse computador, a minha mãe, que era costureira, preparou uma mala, que era feita desse tecido que a gente usa para calça jeans. Ela preparou uma mala que tinha a dimensão e era forte o suficiente para carregar o computador, que além de grande, era um computador desse tamanho, era pesado. Chegava sexta-feira, no final do dia, a loja fechava por volta de umas 5 horas da tarde. Eu pegava esse computador, colocava nessa sacola e entrava no ônibus. O trajeto da loja na minha casa dava mais ou menos 1 hora e meia, com o ônibus lotado. Naquela época era comum a gente ir pendurado para fora do ônibus quando não tinha lugar. E assim eu fui algumas vezes com esse computador. A mala tinha uma alça ali como se fosse uma bolsa enorme aqui, e eu andava muitas vezes pendurado para fora do ônibus com essa mala e o computador dentro. Eu chegava em casa, ligava essa máquina e trabalhava sexta-noite, sábado e domingo na construção do sistema, que era o único tempo que eu tinha. Segunda-feira de manhã, às 7 horas, esse computador já tinha que estar de volta na loja, porque era o computador principal dessa loja. E foi assim que eu construí o meu primeiro sistema, eu lembro direitinho, o nome dele era Short, e depois teve o Short 2. Esse sistema que eu construí desse jeito, levando o computador emprestado para casa, numa mala, de ônibus, foi o primeiro sistema, o primeiro software que eu consegui comercializar profissionalmente. Esse software foi bem utilizado na região da 25 de Março à época. Olha que louco. Eu não sei o que era mais louco nessa história, porque veja bem, a ideia de sair de uma loja, sexta-feira, num ônibus lotado, com o computador nas costas, levar para casa, programar de final de semana e devolver na segunda, era bem ousada. Mas a ideia e a permissão dos donos da loja de deixar que eu fizesse isso com a máquina, que tinha dentro dela o controle de clientes, naquela época não tinha servidor, estava tudo dentro dela, o cadastro de cliente, o cadastro de produto, as notas fiscais, o faturamento da loja, estava tudo dentro dela e eles deixavam eu fazer isso. Eu só tenho a agradecer aos donos dessa loja,
O Marcos e o Alexandre foram duas pessoas fundamentais que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei. Se hoje eu trabalho para o mercado financeiro e construo softwares que operam bilhões de reais todos os anos, eu devo a eles, que deixaram eu levar o computador dentro de uma sacola, num ônibus, todos os finais de semana para minha casa, até que eu conseguisse fazer o meu primeiro aplicativo comercial. Essa é a história de hoje. Até mais!